faço parte aqui da cota do baixo clero, sempre falo isso, faço questão de falar. Eu milito no ensino médio, portanto, já há 31 anos, aí é desse lugar que eu me sinto mais confortável para falar. E para mostrar que o professor também do ensino médio pesquisa, procura sempre e necessariamente, a partir da investigação, também modificar a sua própria prática cotidiana em sala de aula. Eu acho que isso é fundamental. Não por acaso, eu trouxe um PowerPoint que fala sobre a comum educação. Eu fiz de propósito. Primeiro que é um PowerPoint um pouco menor, são menos slides do que eu usaria num curso mais longo. E segundo que é também, mais uma vez, para marcar a minha posição. Quero dizer também que o Cleiton foi muito modesto, é muito difícil suceder o Cleiton na mesa. Aí eu vou me esforçar ainda de forma performática. Eu já estou falando de pé para marcar uma diferença. Ou seja, essa já é uma primeira diferença. Acho até que não vai ter mais nenhuma outra, além dessa de eu estar falando de pé. De qualquer maneira, eu estou também com uma outra responsabilidade. Deixa eu passar aqui o primeiro livro. Eu estou aqui com uma outra responsabilidade, que é do grande amigo professor Carlos Ador, que lançou esse livro já nos anos 80, que é fruto da dissertação de mestrado dele, que é a Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, que esse ano completa o seu primeiro centenário. Então nós estamos falando num ano emblemático, a despeito de todas as mazelas da política eleitoral, é um ano emblemático para se falar de anarquismo. É o centenário da Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, que aconteceu nos dois lados do Atlântico. Foi uma revolução pactuada em Portugal e no Rio de Janeiro. No mesmo dia, para acontecer no mesmo dia, e que deveria fundar sovietes, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então era uma dimensão da Revolução. É claro que a gente tem que lembrar, nós estamos num contexto da Revolução Russa avançando da Europa, mas era uma dimensão revolucionária que hoje parece que nós vivemos exatamente o oposto. Nós vivemos hoje um anticlímax de tudo aquilo que a gente viveu há 100 anos atrás, que era a perspectiva da criação de um soviético que começaria primeiro pelo Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal. Então acho importante marcar esse centenário para que nós tenhamos em mente que, obviamente, esse centenário pressupõe que nós teremos mais um outro centenário e que nós temos que, para fazer honra àqueles que nos antecederam, envidar esforços no sentido da transformação da realidade, não apenas de explicá-la. Porque o mais fácil é explicar a realidade, o mais difícil é transformá-la. E a transformação pressupõe criatividade. Criatividade e inspiração nas experiências do passado. Então, nesse sentido, é que eu acho que a Comuna de Paris tem alguma coisa a dizer. Para além dos aspectos teóricos, levantados aqui pelo Cleiton brilhantemente, para além disso, a Comuna de Paris, ela vai nos dar, pelo menos, uma ideia de como as revoluções acontecem muito antes, digamos assim, delas despontarem de forma mais evidente e se tornarem fatos políticos incontestáveis. Então isso nós vamos falar aqui a partir da Revolução, da Comuna de Paris. Ela começa em 18 de março, vai até 28 de maio. A Comuna, ela não é uma geração espontânea, bom que se diga isso, como os cogumelos. Ela não é uma geração espontânea, ela é fruto de uma organização que, para não recuar demais, eu estabeleceria o tópico cronológico de 1864, criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois conhecida como Primeira Internacional, mas na época apenas Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa Associação Internacional dos Trabalhadores ela é importante para nós porque ela tenta, e a meu ver, de forma meritória, organizar esforços que se viam dispersos em toda a Europa e não apenas. Até 1864, a classe trabalhadora ela vinha empreendendo de forma mais ou menos isolada, ou isoladas, em vários países da Europa, vinha empreendendo iniciativa no sentido da auto-organização, daquilo que o Castoriadis chama de auto-instituição operária. Então, ao longo dos anos 40, 50, início, primeira metade dos anos 60 do século XIX, essa classe trabalhadora empreendeu de forma diligente, de forma responsável e permanente
né? Desenvolveu a sua própria organização com elementos diferenciados. Diferentes em determinados países, como na Inglaterra era de um jeito, na França era de outro jeito. Quando eu falo França, eu prefiro falar da grande região francófona, que eu incluo também a Suíça, incluo também a Bélgica. E essa classe trabalhadora, ela, na Associação Internacional dos Trabalhadores, ela formaliza, a classe trabalhadora formaliza alguns pactos. Esses pactos, eles têm características próprias nos dois primeiros congressos. Os dois primeiros congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, que eu passo a partir de agora a chamar pura e simplesmente de internacional. Esses pactos, nos primeiros dois congressos, né, de Genebra e Lausanne, são pactos orientados, inspirados basicamente por uma forma histórica de organização da classe trabalhadora chamada mutualismo. É o mutualismo proudhoniano? Sim, é mutualismo proudhoniano, mas Proudhon não inventou o mutualismo. Proudhon foi o melhor intérprete de um fenômeno político e social vivo, e que ele conseguiu explicar dentro dos seus limites e com o vocabulário possível da época, e deixar o registro para que no futuro nós tivéssemos esse legado. Então é bom que se diga que o mutualismo não é uma dádiva da genialidade de Proudhon, ainda que ele seja genial, mas não é uma dádiva. Proudhon é o mais capacitado, o mais sensível intérprete de uma experiência que estava em curso na Europa no século XIX. Acho isso muito importante para nós não privarmos a classe trabalhadora das suas próprias capacidades. Aliás, Proudhon escreveu uma obra póstuma da capacidade política das classes trabalhadoras, ele bota no plural, não por acaso, exatamente para isso, para preservar, para que houvesse genuinidade, tá, naquele esforço coletivo empreendido pela classe trabalhadora, antes mesmo dele, Proudhon, registrar qualquer coisa do ponto de vista intelectual. Isso é muito importante. Então, os dois primeiros congressos, repito, Genebra e Lausanne, são congressos tipicamente mutualistas, onde a organização da classe trabalhadora se dá por cooperativas, por associações, pela substituição do capital pelas trocas, né? Ou seja, a ideia de que a classe trabalhadora tinha condições, sim, não só intelectuais, como físicas, de substituir a burguesia na transformação da história, a transformação necessária da história. Os dois outros congressos, tá, o de Bruxelas, né, e da Basileia, são congressos já orientados já para uma outra perspectiva, que é também uma forma histórica da organização da classe trabalhadora, que é o chamado coletivismo. Nesse momento, o coletivismo, ele tem também importantes representantes, um dos quais, talvez o mais conhecido, seja o russo, Mikhail Bakunin. O Bakunin, ele talvez seja também um dos melhores intérpretes do coletivismo, mas também não é o único. Eu me arrisco a dizer que o Bakunin era talvez o mais eloquente e o mais entusiasmado, mas não o mais empenhado em colocar em prática aquilo que a classe trabalhadora, principalmente, não só, mas principalmente francófona, estava nesse momento desenvolvendo. Do mutualismo para o coletivismo, nós não temos um solavanco. Na verdade, o que nós temos é um processo de transformação. É bom que se diga que o coletivismo ele começa a ser pensado pela classe trabalhadora, é bom que se diga isso, num contexto de muitas mudanças. E que essa classe trabalhadora, por capacidade, ela conseguiu fazer uma virada e acelerar o ritmo de transformação, fazendo com que o mutualismo preservasse o seu núcleo duro de estratégia econômica, tá, e acelerasse o seu projeto de médio prazo no sentido de uma revolução radical para a derrubada do governo. E aí é que entra a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela se dá exatamente na vigência dessa forma histórica adotada pela classe trabalhadora europeia do coletivismo. Quando nós falamos coletivismo, repito, nós estamos falando da estratégia econômica mutualista acelerada na sua pretensão no que diz respeito à transformação radical da sociedade. E aí, repito, a Comuna de Paris é uma grande evidência, não é, da perspectiva meritória desse projeto.
Bom, mas antes da Comuna, que acontece em 1871, nós temos uma questão que é fundamental, que está aqui mais ou menos desenhada, nessas breves palavras, que é a formação dos clubes revolucionários, ou pura e simplesmente clubes. Durante muito tempo, o governo Napoleão III, existiam leis que proibiam a organização e reunião, e as reuniões estavam proscritas. A Internacional estava proibida desde 1868, aliás, desde 1866. Tá? A Internacional, o seu birô de Paris, ele estava proscrito, estava proibido de funcionar publicamente. E os clubes só vão voltar a funcionar a partir de 1868, a partir de junho de 1868. Quando esses clubes voltam a funcionar, imediatamente eles se formam em número de 63. São 63 clubes em Paris. O que é um clube? O clube é um espaço de debate, é um fórum, é uma grande assembleia permanente para discutir as questões de Paris. São 63 clubes, numa Paris de 20 distritos. Cada distrito com alguns dos bairros, ou seja, existiam mais clubes do que bairros em Paris, sintetizando. Tá? Essa Paris de 1870, 68, 70, é uma Paris, tá, basicamente operária. Ela cresceu operária, vamos ver mais aqui à frente um mapinha para tornar isso mais claro. Ela cresceu operária, principalmente nos anos das grandes reformas empreendidas por Napoleão III na figura do Barão Haussmann, que foi prefeito de Paris durante muito tempo. Bom, esses clubes vão formar um Comitê Central Republicano de Defesa Nacional dos 20 distritos, que funcionavam de forma federativa, autônoma, articulados principalmente pela perspectiva do federalismo. Então, esses clubes, eles são articulados, são organizados muito antes da Comuna de Paris. Vejam, são clubes que já existiam na época da Revolução Francesa, no final do século XVIII, são retomados nesse momento, a partir de uma, pode-se dizer, quase falência do governo de Paris no que diz respeito à administração da cidade. Esses clubes vão ser fundamentais, principalmente em 1870, quando Paris vai ser sitiada pelo exército prussiano, na Guerra Franco-Prussiana, e que o governo não consegue fazer absolutamente nada para mudar a realidade drástica e dramática do cerco. Esses 20 distritos, organizados nos 63 clubes, é que de fato vão organizar Paris. O abastecimento em Paris só não entra em colapso porque esses 63 clubes vão agir imediatamente. E eles vão agir não apenas do ponto de vista administrativo, eles vão agir também formando a Guarda Nacional. E é um aspecto fundamental. Guarda Nacional, nesse período do cerco de Paris durante a Guerra Franco-Prussiana, a Guarda Nacional cresce de 80 batalhões para 260 batalhões.